Nós sempre questionamos por que sofremos tanto neste mundo, né? Uns mais, outros menos, mas todos estamos sujeitos ao sofrimento. Muitos irão responder que é difícil saber sobre os motivos do sofrimento de cada pessoa, porque isso está atrelado à história de vida de cada um. Não se trata disso. Nós percebemos que o que ocorre na realidade é que nós confundimos problemas com sofrimentos. E por isso mesmo a gente sofre, porque as dificuldades fazem parte, né, da vida de todos nós. Mas como diz o velho ditado, os problemas existem para a gente resolver, né? Não é para reclamar, é para resolver. Aí vocês vão falar, reclamar faz parte. Não faz parte porque não adianta, só piora as coisas. Quem reclama está se fazendo de vítima, e o vitimismo também leva ao sofrimento. Porque o vitimismo é inconformação, é querer culpar os outros pelos nossos problemas, não é? E como diz o Espiritismo, todos nós somos 100% responsáveis por tudo que nos acontece de bom ou de ruim na nossa vida. Então, os sofrimentos, eles fazem parte da nossa vida e eles existem por um motivo simples e óbvio, para a gente aprender. E eles nos trazem lições, né? São apontamentos, é um indicativo daquilo que nós precisamos ainda melhorar em nós. Então, o problema não serve para outra coisa a não ser para isso. Mas o fato é que todos nós estamos sujeitos aos problemas que fazem parte da jornada terrena, mas sofrimento é diferente de problema, como a gente está falando. Os problemas existem para nos impulsionar a mudanças e a evolução, mas o sofrimento é opcional. É decisão de cada um de nós se você prefere sofrer ou não, se você quer sofrer mais ou menos. Então, sofrer não depende de ter mais ou menos problema na realidade, mas sim da forma com que a gente lida com as adversidades da vida, né? Depende do que a gente faz com o que nos acontece. E nós podemos aprender com o sofrimento e deixar ele ir embora o mais rápido possível, ou nos vitimizar, né, como a gente está falando, nos martirizar por tudo de ruim que nos acontece e prolongar nosso problema, a nossa dor. É simples assim. Na verdade, a dor está relacionada com a não aceitação daquilo que nós não podemos mudar, né, em nossa vida. Quando a gente aceita as coisas que a gente não pode mudar, entendendo que tudo está certo, tudo está no seu lugar, graças a Deus, e se algo nos acontece é porque tem uma função na nossa vida, nós paramos de sofrer e aprendemos a nos relacionar com as coisas, com os problemas de uma maneira melhor, mais sábia, né? E daí o sofrimento vai diminuindo, diminuindo até desaparecer. Na verdade, nós não temos consciência da nossa multidimensionalidade. Nós falamos muito sobre multidimensionalidade em reflexões anteriores, sobre como agem as pessoas que já vibram na quinta dimensão, né, que são as pessoas que na realidade têm consciência da sua real natureza, da sua função, do porquê estão na Terra, pessoas que já estão mais despertas, né? E na verdade, o bem-estar ou o sofrimento depende muito do foco em que nós colocamos a nossa atenção, a nossa energia. Quando nós colocamos nosso foco, a nossa energia nas coisas corretas e importantes, nós não sofremos, apesar dos problemas. E o foco diz respeito com aquilo com aquelas coisas com as quais nós nos identificamos. As pessoas que se identificam, por exemplo, com as coisas externas, as pessoas que se identificam, por exemplo, com a vaidade, com os seus pensamentos, valorizando muito os próprios pensamentos, sem dar valor para os pensamentos dos outros, quando os outros discordam do seu modo de pensar, elas acabam brigando, se desentendendo, sofrendo, né? Se martirizando. Quando as pessoas se identificam com o seu corpo, muito com o seu corpo, que é o nosso instrumento necessário, mas que nós não devemos nos apegar, né, a nada que é da Terra, mas quando as pessoas que se identificam muito com o seu corpo, quando o corpo se modifica, quando ele adoece, quando envelhece, essas pessoas sofrem muito, inevitavelmente. Quando as pessoas se identificam com suas coisas, né, com as coisas materiais, que irão um dia inevitavelmente perder, elas inevitavelmente vão sofrer também.
As pessoas que se identificam muito com as pessoas com as quais se relacionam, convivem, dependem emocionalmente, se apegam de uma maneira doentia, um dia essas pessoas irão embora e, inevitavelmente, o sofrimento irá vir também. Então, a identificação com as coisas do mundo, inevitavelmente, vão trazer sofrimento. E a identificação com as coisas do mundo vem do ego, que sempre está ligado às coisas externas, né? Aos preconceitos, ao mundo das formas, na realidade. Daí vem a grande questão, como se desligar do ego? Se a gente vive aqui na Terra, se a gente precisa nos relacionar com as pessoas, se a gente precisa das coisas, né, para viver, como se desligar do ego? Não é negando necessitar das coisas para viver ou das pessoas, não é isso, é se desligando do excesso de apego às coisas do mundo, da Matrix que falam. Mas o que é Matrix? Todo mundo vem falando nesse termo, né? A Matrix é um mundo que se acredita ser real para que não se perceba a verdade. A Matrix é como se fosse uma fraude, né? Então, a gente precisa do desligamento do ego na realidade, nos desconectando do mundo das formas, da matéria de uma forma maior. Então nós devemos nos questionar como nós focamos as coisas, como interagimos com as experiências, com as coisas no mundo. Essa é a pergunta que a gente deve fazer. Para fazer esse desligamento do ego, da Matrix, né, nós temos que elevar a frequência do pensamento, nos conectando mais com a frequência de quem realmente nós somos. E quem realmente nós somos? Nós somos frequência, nós somos seres cósmicos, somos energia. Não somos corpo, não somos daqui, nós estamos temporariamente aqui, nós estamos temporariamente no corpo. Nós somos espíritos imortais e experiência terrena. E isso precisa ser vivenciado. Nós cansamos de falar sobre isso porque isso é a chave de muitos problemas, é a chave do sofrimento. Porque se identificar com algo significa por muita energia, muita atenção, foco em determinada coisa. Daí, essa determinada coisa fica superdimensionada, forte. Um ser cósmico, espiritual, não deve se identificar com nada do mundo. Deve se identificar com o seu eu superior, com o seu interno, com a sua consciência cósmica. Essa é a verdade, é a nossa realidade. Exemplo, se você viaja, um exemplo assim, banal, mas que serve para a gente entender melhor. Se você viaja para um lugar para conhecer essa cidade. E você sabe que vai ficar lá temporariamente, claro, você não vai morar lá, você vai ficar lá temporariamente por uns 3 dias. Se você passar esses 3 dias fechado num quarto de hotel, perdendo tempo vendo televisão, por exemplo, que você poderia fazer isso na tua casa, né? Você fica lá dentro do quarto vendo televisão, você deixa de conhecer a cidade, você não vê nada na cidade. Aí a sua ida para esse lugar, ela se torna inócua, inútil, né? Porque você não fez nada lá que você queria fazer, você não conheceu nada, a cultura, a gastronomia, as pessoas, nada da região, né? O que você se propôs a fazer lá. E você vai embora sem levar nada de bom de lá, sem conhecer nada na realidade, sem fazer nada. É a mesma coisa, era melhor você ter ficado em casa, só gastou dinheiro na viagem, só teve trabalho e gasto, né? E quem que vai agir assim? Não é inteligente, se bem que tem gente que faz isso, mas não é inteligente fazer isso, né? É inútil fazer isso. Mesma coisa em relação à nossa permanência aqui na Terra. Nós viemos aqui para aprender, para evoluir. Se a gente colocar o nosso foco nas coisas sem importância e irrelevantes que tem aqui na Terra, a nossa permanência aqui se torna também inócua, inútil e sem sentido. É assim que é. Por mais que a gente esteja apegado nas coisas do terra a terra, por mais que a gente ainda tenha os sentidos básicos e primários ainda muito exacerbados, a gente deve saber, por isso que nós estamos falando isso, a gente deve entender isso. Nós estamos perdendo tempo na Terra e nós vamos nos arrepender disso um dia. E por isso que muitas pessoas sentem cada vez mais o vazio, porque se negam a aceitar a verdadeira razão da sua existência. Parece que acham chato, né? Difícil, sem graça viver como alma imortal, se ligar às coisas da imortalidade, da espiritualidade. Só vêem graça nas coisas da matéria, da aparência, das necessidades básicas, grosseiras mesmo. Se apegam, ficam muito arraigadas nisso. Isso traz vazio, traz sofrimento. Mas elas não conseguem ainda entender, viver a imortalidade da alma,
a questão da paranormalidade, quanto mais você se espiritualiza, mais paranormal você é. As coisas da consciência cósmica, de exercer as capacidades instintivas que nós temos, latente na alma, até capacidades curativas, multidimensionais. Mas para isso nós estamos aqui, para a gente aprender tudo isso, né? A gente não nasce sabendo, tem pessoas que nascem sabendo, mas a grande maioria não. Então nós estamos aqui para isso, para aprender, para atingir a plenitude existencial. Isto é, a tão falada plenitude existencial que Jung veio falando o tempo todo, que Joana de Ângeles fala, na plenitude existencial onde o vazio não existe mais, porque você já sabe quem você é, sua missão, o porquê você está aqui no planeta. Por isso é bom sempre lembrar, você não é daqui, você está aqui. Você não veio para ficar aqui, você veio para aprender. Você não veio para julgar as pessoas, você veio para amar as pessoas. Você não veio para acumular nada material, você veio para dividir o que você tem com quem sofre, com quem precisa, treinando a sua bondade, a sua fraternidade, não é? Sabendo dividir. Você não é matéria, você é energia. Você não é aparência, você é essência. Vamos parar de sofrer por essa questão de aparência, por mais que a gente tenha que cuidar do nosso veículo corporal, porque nós precisamos dele, a questão de respeito conosco mesmo, mas nós somos essência. Entenda quem você é para você poder entender quem nós somos, e todos nós somos um. Quando nós entendemos que tudo está certo e que nós recebemos as mudanças e as dificuldades como aprendizado, nós vamos automaticamente deixando de sofrer. Podem acreditar nisso. Então nós vamos entender que o sofrimento ele é opcional realmente quando nós entendemos o que nós viemos fazer aqui e nos propormos a cumprir a nossa tarefa devidamente, nós vamos deixando de sofrer. Isso porque as coisas do mundo, as coisas externas, não são mais um peso na nossa vida, não nos incomodam tanto. Nós passamos a vê-las, a sentir essas coisas como coisas irrelevantes para nós, como coisas menos importantes para nós. Então, isso nos leva a ter paz de consciência de estar cumprindo, né, com o nosso dever, com a nossa meta aqui na Terra. Isso nos preenche. Nós vamos alcançando a paz na alma, que não se deixa abalar por coisas não importantes, por coisas irrelevantes, por coisas que não mais interessam tanto, né? E nós passamos a encontrar alegria nas coisas realmente importantes para nós. Nós vamos nos autodescobrindo como seres multidimensionais, espirituais, né? E a força, a disciplina, a alegria, a criatividade, o investimento em tudo que é da alma, que é saudável, que é verdadeiro, que é bom, passam a ser a nossa realidade. E o nosso contentamento passa a ser uma consequência, né, dessa atitude, dessa forma de pensar, de viver no bem, de pensar no bem, de fazer o bem, nesse investimento naquilo que é real e verdadeiro, não é? Para nós que somos, na verdade, espíritos imortais em viagem temporária aqui na Terra. Então essa é a nossa realidade, nós precisamos entender a nossa realidade, entendendo, nós passamos a vivenciar realmente quem nós somos. Isso é automático também. É difícil você passar a entender uma situação, você realmente acreditar em uma realidade e não querer vivenciar isto. É muito difícil. É preciso investir naquilo que nós podemos e iremos levar daqui quando a gente for embora daqui. Nos identificarmos com tudo que diz respeito à nossa condição de seres multidimensionais que nós somos. Isso é questão de sabedoria, de inteligência. Isso significa trabalhar pela nossa felicidade desde já. Então, pessoal, o recado de hoje, nessa reflexão, é que nós nos esforcemos, façamos o possível para refletir sobre tudo isso e passemos a tentar, a cada dia, investir naquilo que nós podemos e iremos levar realmente quando a gente for embora daqui, dessa escola que é a Terra, né? Desse curso intensivo que nós estamos realizando aqui na Terra. Então vamos investir no que realmente nós vamos incorporar a nós mesmos, né? É isso que importa. Nos identificar com tudo que diz respeito à nossa condição de seres multidimensionais que nós somos, superar a dor, superar, apesar dos problemas, o sofrimento e viver com mais plenitude, com sentido de vida, sem vazio existencial, desconhecendo o que é o vazio da alma,
porque você já sabe qual é a sua missão no mundo, você já sabe quem você realmente é. Pensemos nisso, vale a pena. Então, pessoal, se vocês gostaram dessa conversa de hoje, curtam aí, compartilhem, se inscrevam no canal, deixem aí suas opiniões, suas experiências, suas perguntas, se tiverem, e a gente vai respondendo, a gente vai interagindo conforme seja possível, tá legal? Então fiquem bem e até a próxima.